Eu quero falar um pouquinho também da relação do Brasil, do presidente da República com o Banco Central, com o presidente Campos Neto. Porque o presidente Lula, durante essa entrevista em que ele mencionou essa questão relacionada ao Congresso, falou também sobre a troca do presidente do Banco Central, não garantiu que vai indicar Gabriel Galípolo, que é apontado como o principal cotado para essa vaga, mas disse que antes quer conversar com o presidente do Senado para evitar um desgaste político no nome que será indicado. Vamos acompanhar. Eu não sei se é o Galípolo. Eu sei é que eu tenho, o direito de indicar agora o presidente do Banco Central. Eu tenho que indicar o presidente do Banco Central e tenho que indicar mais alguns diretores. E eu pretendo indicar. Antes de indicar, eu quero conversar com o presidente do Senado, quero conversar com o presidente da comissão, para que as pessoas, ao serem indicadas, sejam votadas logo, para que as pessoas não fiquem sofrendo um desgaste de especulação política durante meses e meses. Piperno, você acha que essa é uma estratégia correta do presidente da República, fazer a costura antes de indicar? Evandro, assim, por tradição, eu não me lembro assim de muitos momentos em que um presidente tenha indicado um presidente do Banco Central com tanta antecedência. É claro que enfim, o fator de poder ou não, tranquilizar o mercado, até porque o Galípolo é alguém que já está lá, né? Não é um nome estranho àquele ecossistema. Mas eu também vejo que, eu acho que o timing até aqui não é algo assim insensato, impreciso. Faltam 4 meses para o final do mandato do presidente Roberto Campos Neto. É claro que o presidente Lula não vai deixar para o último dia. Mas é evidente também que o presidente... Aí tem uma coisa do político experiente e tal, né? De falar, olha, vocês estão me cobrando toda hora, então agora também vou demorar um pouco mais. Eu até já sei quem é, mas eu vou aguardar um pouco mais. De qualquer forma, se ele indicar o Galípolo, e aí eu vou recorrer ao exemplo que o Segré sempre cita aqui, né, de como foi o andamento da taxa Selic quando o presidente Lula tomou posse do seu primeiro mandato e o Henrique Meirelles era o presidente do Banco Central. No primeiro mês aumentou já um monte, já era estratosférico, aumentou mais ainda, para falar, olha, porque o nosso governo vai ser responsável e tal, nosso governo de mercado, esse negócio todo. O Galípolo, mas eu tenho certeza que se for ele o indicado, carregando aí, digamos, as suspeitas de ser alguém muito próximo do presidente da República, vai precisar também do seu movimento de autoafirmação. E aí eu não duvidaria que no começo, fala, não, pera lá, 10,5, aqui o controle vai ser responsável. Vamos aumentar para uns 12 aí e tá tudo certo, porque aqui nós não vamos ceder à pressão. O que você acha, Segré? Eu tenho a sensação de que tem 2 aspectos que demoram esse nomeamento. O primeiro, o presidente deveria esperar, e teria muita lógica que fizesse isso, a ver quais são as votações daqui até essa necessidade de definir o nome, para ver se Galípolo se atua de acordo com o que ele gostaria. Não sei se um voto dissidente, não sei se manifestando uma oposição ao presidente do Banco Central, Campos Neto, mas não tem nenhuma necessidade de colocar agora esse nome na pauta. Aí tem a outra situação. Ele menciona que vai falar com o senador Rodrigo Pacheco. E muito provavelmente o senador Rodrigo Pacheco pegue o papelzinho e diga: o senhor está querendo saber se a gente vai acompanhar o voto do Galípolo? Lembra das emendas? Escutou falar das emendas que está sendo discutida no STF? Então, primeiro vamos resolver isso, depois eu te conto se a gente vai votar ou não vai votar no Galípolo. E aí vem uma terceira questão, que é as eleições. Hoje não teria lógica nenhuma, não é urgente a definição do presidente do Banco Central, até porque vai ter novas reuniões do Copom e muito provavelmente, se o governo continuar com essa gastança toda, já tem a previsão, esse mês de julho deve vir de novo com déficit fiscal. Então, mais déficit fiscal, mais pressão sobre a taxa de juros. Uma coisa que o presidente não quer entender. Então, me parece que vai demorar. Até depois das eleições, duvido que apareça o nome. Se aparecer o nome, pode ser uma complicação para o presidente, porque aí, até não resolver a questão dessa disputa entre os 3 poderes, o poder legislativo pode dizer, não, o Senado, vamos demorar um pouquinho, deixa aí, depois a gente vê. O que foi, Piper? Além da questão fiscal, também tem um otimismo agora em relação às projeções reavaliadas, né, recalibradas, por exemplo, de crescimento da economia. Já se fala abertamente em possibilidade, por exemplo, de 3%. E hoje eu chamo a atenção para um executivo, né, enfim, um diretor importante de um bancão, estava aí, acho que no InfoMoney, dizendo o seguinte:
A economia está no momento de superaquecimento. Ele usa exatamente esse termo, superaquecimento. Portanto, é necessário que aumentemos os juros. Olha, o presidente da República também disse que não tem nada pessoal contra Campos Neto, que o presidente do Banco Central não o desagradou, mas sim desagradou o país. Vamos acompanhar. Não me desagradou, não. O problema não é pessoal, Andressa. Ele não me desagradou. As decisões dele desagradaram? Não desagradou nada, ele desagradou o país. Ele desagradou o setor produtivo desse país. Porque não tem explicação. A taxa de juros ainda está a 10,25. Não tem explicação. Não existe explicação para isso. Zé, o presidente do Banco Central desagradou o Brasil? Esse debate aí sobre inflação, eu já ouvi de várias pessoas, nós temos que ter inflação sim, uma inflação controlada, mas investir sobre taxa de juros, isso é um debate eterno, né? O que é diferente é a ferocidade com que um presidente da República vai contra o presidente do Banco Central com mandato, né? Porque antes, quando não aceitava, demitia, trocava o presidente do Banco Central. Devemos dizer que essas decisões não são pessoais mesmo, vêm de escolas, de formação pessoal, né? O economista que está na presidência do Banco Central, ele tem uma escola, tem uma linha, tem um olhar para a economia, né? E o outro tem outro diferente. O que eu vejo nessa conversa aí é o seguinte, é o presidente Lula jogando para o presidente do Banco Central, nomeado por outro presidente da República, né? A possibilidade da economia dar errado. Dizer, não, tudo é culpa dele, eu fiz tudo certinho. Porque a política monetária e a política econômica têm que andar mais ou menos juntos, né? E agora, pode ser que o presidente indique mesmo o presidente do Banco Central depois de conversar com os líderes. Isso não é nem praxe, isso é obrigação. Porque atirar alguém ao Congresso Nacional sem uma consulta prévia, sem conversar com líderes, é atirar aí cristãos aos leões. Fala, Segré. Não, eu não vejo nenhuma necessidade de fazer um comentário. Eu não tenho nada contra o Campos Neto quando criticou inúmeras vezes o Campos Neto. E é um problema contra o Brasil? Não. O Piperno sinalizou uma coisa muito interessante. A previsão de crescimento está dada. O que prova que as críticas em função da taxa de juros como uma proibição para o crescimento econômico não aplica. A taxa de juros continua alta e o crescimento econômico se dá. Então, o que poderia acontecer? Que se a taxa de juros estiver mais baixa, isso force a uma necessidade de consumo, crédito mais baixo, as pessoas pedindo crédito, demandando mais, uma oferta que não acompanha a demanda, uma suba. Não, mas é um crescimento que é a mesma coisa que Dilma. Quando Dilma diminuiu na canetada a taxa de juros para impulsar créditos, aumentou a demanda muito, a oferta não condiz com essa demanda, os preços foram para cima. Aí o que ela fez? Aumentou a taxa de juros. Todo mundo que estava tentando produzir para atender a demanda, verificou que eu tinha pedido um crédito a 3% e agora o banco estava me pagando 5%. Então eu freava o consumo e aplicava o dinheiro. A demanda caiu, mas a oferta tinha que continuar acompanhando isso. Então teve desemprego, suspensão. A gente já sabe, é uma questão básica de entendimento de princípios de economia, não precisa ser muito experiente para isso. Mas o presidente sempre tende na sua narrativa de englobar a todo mundo. É o pedido de desculpa para todos nós. Não. Nem sequer deveria pedir desculpas. O Campos Neto e o Banco Central, toda a diretoria, estão fazendo um trabalho técnico. Por isso, inclusive, nas últimas votações foi por unanimidade, não foi por dissidência. Então, ele empacou contra Campos Neto, mas seria contra a diretoria. E ele não vai falar isso, porque aí está falando de 4 diretores que ele mesmo colocou. Não estou de acordo. Esse é o problema. Quando eu não aceitaria, por exemplo, me colocar a discutir com um físico, física quântica, eu não entendo nada. Mas o presidente gosta de se involucrar em discussões que ele também não entende. Vê que o Piperno estava discordando de você ali, do seu argumento. Por quê, Piperno? Eu tenho uma concordância conceitual quando o Segré explica, por exemplo, o que pode gerar inflação. É verdade. Agora, e o que eu sempre debato, sempre discuto, e aí o Brasil tem que discutir isso, tem que tomar mais posições em relação a isso, é exatamente a respeito da calibragem disso, né? Então, assim, não é possível que durante toda a existência do Brasil, praticamente, né,
as taxas de juros aqui sejam as maiores, ou as segundas, ou terceiras maiores do mundo. O Brasil está sempre no pódio disso. Então, veja, reconheço que há problemas estruturantes da economia brasileira, todo mundo sabe disso, não vamos repetir aqui para não cansar a audiência, mas também não é o país mais esfolado e desarrumado do mundo. Então, é uma forma de pensar a economia. Então, nesse sentido, eu acho que é importante o presidente, a Fiesp também, né? A Fiesp outro dia falando sobre isso, e outros setores, o setor imobiliário discutindo, enfim, da construção civil, discutindo exatamente o tamanho dessa calibragem. Ninguém está sugerindo que numa canetada só, puxa vida, inflação de 4,5%, então os juros vão ser só de 5%. Não é isso. Agora, é debater se esse nível, né, que mantém o Brasil no pódio das taxas mundialmente falando, é realmente o necessário.